versículo 15. Lucas capítulo 15, querido, ele vai falar aqui, são 3 histórias, 3 parábolas, que Jesus ele vai contar, e aqui está falando da igreja, está falando de vidas. Ele fala primeiro aqui da ovelha perdida, depois ele vai falar da dracma, da moeda perdida, e depois do filho perdido, né? A gente conhece como filho pródigo. E essas 3 parábolas estão relacionadas ao contexto que Jesus está vivendo ali. Depois nós vamos falar um pouquinho disso. E quando vidas, né, se perdem, no caso ali a ovelha perdida, ela é achada, a moeda é perdida dentro de casa também, encontrada, e o filho se perde e o filho volta para casa. Mas eu quero falar só da primeira parábola aqui, da ovelha perdida, eu quero ler com você. Amém? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles, né? E essa era a fala dos fariseus ali, criticando Jesus. Versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Aí Jesus ele diz assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam quê? Arrepender-se. Glória a Deus. Por isso que nós vamos falar de ovelhas, nós vamos falar de pastor, nós vamos falar da igreja. Por isso que me veio muito forte essa palavra, de 0 a 100, né? De 0 a 100 ovelhas. Jesus, ele é o seu pastor? Ele é o pastor da igreja? Mas ele pastoreia o quê? Ovelhas. Agora, você tem dúvida que Jesus é pastor? Né? O que diz lá em João 10, versículo 11? Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas... Glória a Deus. Então Jesus, ele é bom pastor. E lá em João, ele vai falar dele como bom pastor, e vai falar do outro pastor que vai usar o termo mercenário. E o termo mercenário lá, não é um termo pejorativo de como a gente tem a ideia de um mercenário, aquele que quer recompensa, o malvado. Não, ele está falando do pastor que é levantado para cuidar das suas ovelhas, e ele recebe para isso. Jesus, ele não recebe para pastorear suas ovelhas, ele deu a vida pelas suas ovelhas, amém? Nós pastores, nós servimos, nós cuidamos do rebanho de Jesus, mas um dia, se nós fazemos um bom trabalho, nós vamos receber o quê? Galardão por isso, amém? E a própria igreja tem a responsabilidade de dar o sustento para o pastor. Porque quando o pastor ele está pastoreando as ovelhas, da onde que o pastor tira o seu sustento? Da onde? Das ovelhas. Das ovelhas ele tira o leite para beber, das ovelhas ele tira o casaco para vestir, das ovelhas ele tira a carne para comer, é isso? Então o pastor ele tira do seu rebanho o sustento. Assim é com a igreja do Senhor, né? É assim que a Bíblia nos ensina, que quem lhe semeia coisas espirituais, não é justo que lhe recebam o quê? Coisas materiais. Então, essa é a dinâmica, mas Jesus não. Jesus, ele não precisa da nossa oferta. Jesus, ele não precisa do nosso dinheiro. Jesus, ele não precisa de nada de nosso. Pelo contrário, ele se entregou. E o pastor Natalino leu aqui, que não quer sacrifício, ele quer a nossa quê? Nossa vida, nosso coração. Então, quem que é o nosso pastor? Jesus. Ele é o sumo pastor, amém? Agora, a minha pergunta, que talvez aqui a gente vai tentar decifrar desse texto: quem são as ovelhas de Jesus?
Agora, quem são essas ovelhas pelo qual ele deu a vida por elas? E a gente poderia gastar muito tempo para a gente entender. Por exemplo, uma coisa que eu posso dizer, Jesus ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, está lá em João 10, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Então, quem não conhece a voz de Jesus, eu posso dizer que não é ovelha? Posso dizer que não é ovelha, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então é fácil definir, por exemplo, não só quem é a ovelha de Jesus, quem é a ovelha, por exemplo, do pastor Ednei. Aquele que ouve a voz do pastor, esse é ovelha. Aquele que não ouve a voz do pastor, esse não é ovelha. E é assim que funciona, porque você reconhece. Amém? Vamos lá. Agora, de 0 a 100, que é quando ele fala aqui, quantas ovelhas aqui ele conta na parábola? Quantas tinham ali no aprisco? 100 ovelhas. 99 ficaram no campo, ele foi atrás de... Agora, o desafio nosso é a gente saber quem são essas 100 ovelhas. E será que a gente faz parte dela? Eu acredito que sim, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui nesse texto, Jesus, e ele vai citar, falando para os fariseus aqui, ó, quando vocês vão, como era algo normal de todos eles ali, de terem ali para o próprio consumo, para comercializar, ou para ter um casaco, ter ali a sua criação. Então é algo muito comum, mas Jesus ele também tem o seu rebanho, é isso que ele fala. Será que hoje nós podemos usar essa aplicação dessa palavra para mim, para você hoje? Será que hoje eu realmente, literalmente, eu posso usar o termo Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas? Sim ou não? Se eu olho dessa forma, então é o seguinte, entendemos que neste momento, literalmente, nós estamos no aprisco, certo? No aprisco, ou no redil, é o lugar onde a ovelha ela é cuidada. No aprisco é o lugar onde que ela se alimenta, é o lugar que ela descansa, é o lugar que ela é tratada, o lugar que ela é curada. Então eu posso dizer que a igreja é um aprisco? Sim, mas também nós saímos do aprisco como ovelha, porque a ovelha ficar no aprisco, ela vai morrer de fome, ela tem que sair para pastar. E quando a ovelha ela sai para pastar, o que acontece com ela? Além dela, ela engorda. Uma ovelha que ela está bem alimentada, está bem nutrida, o pelo dela é mais bonito, o leite dela produz mais. Então uma ovelha que ela sai daqui, ela está se alimentando também, ela está crescendo e ela está engordando para apresentar ao seu pastor aquela gordura, aquela lã. Ou não é verdade? Agora, está acima desse pastor o sumo pastor, o dono desse rebanho. Quem que é o dono desse rebanho? Jesus. Olha, vai lá comigo em Atos, no capítulo 20. Jesus pagou um preço alto pelo rebanho, e ele deixou esse rebanho para que outros pastores cuidassem. Eu vou te ensinar hoje o que é igreja, irmão. Amém? Eu vou te ensinar o que é ser ovelha de Jesus. O que é igreja e qual que é a nossa função dentro do corpo, dentro do aprisco, fora do aprisco. Você está comigo em Atos capítulo 20? Paulo está ensinando, e ele fala assim, cuide de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Escuta aí, segura aí, não fecha a Bíblia. Paulo está dizendo que o Espírito Santo colocou bispos ali, que são pastores regionais, para pastorearem quem? A igreja. Porque então, bispo pastoreiam igrejas, pastores pastoreiam ovelhas, tá bom? Então, bispo, ele supervisiona várias igrejas, não existe bispo de uma igreja só. O bispo ele tem que coordenar outras igrejas. Então ele fala, por isso que ele fala assim, que o Espírito Santo colocou os bispos para pastorearem o que? A igreja. E os pastores estão cuidando do rebanho dentro da
igreja, certo? E aí ele fala que ele comprou com o seu próprio sangue. Tem alguma ovelha aqui emprestada? Tem alguma ovelha que Satanás falou assim, ó, eu te empresto Jesus só para ficar um tempo lá engordar, mas depois eu quero de volta? Tem aqui, não? Não. Se você realmente entendeu que Jesus Cristo ele morreu na cruz para te salvar e que ele pagou um alto preço, você pertence a ele. E se eu pertenço a ele, eu tenho que estar no aprisco dele, no lugar dele, para ele fazer o que ele quiser de mim, amém? Aí ele diz assim, olha aqui agora, 20 e 28, Atos 20, versículo 28, perdão, não tinha dito, né? Então vou ler de novo. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. É isso que está escrito aí? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, quem que está falando isso? Paulo. Depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha só, segura aí um pouquinho. Ele está falando, olha, eu estou ensinando para vocês, mas eu sei que quando eu não estiver perto, lobos vão tentar fazer o quê? Penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo, ele é o pastor daquelas igrejas que ele implantou, que, irmão, quando o pastor não está e a conversinha de manipulação, não é ovelha, é lobo. Porque se não fala na frente do pastor, entende? Se o que estiver falando com você puder falar na frente do pastor, tudo certo, pode falar o que quiser. Pode falar que o pastor não gosta do pastor, que você não gosta do que tem, que a cor da igreja é feia, não tem problema se você tem essa mesma liberdade e se você pode falar isso na frente do pastor. Se não, é lobo. Amém? E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Querido, então, no nosso meio, às vezes, a igreja não está falando lá do risca-faca, não está falando lá do bailão, não sei o que tem, não está falando disso, está falando dentro da igreja. E tem gente que ainda fica assustado, nossa, mas dentro da igreja é o que a Bíblia está dizendo. Não está falando para a gente assim, nessa igreja aqui tem isso aqui, então vou embora. Não, então vamos embora, está falando para você vigiar, porque vai acontecer. Isso é o que acontece, é a triste realidade da igreja. Se você está chegando agora na igreja, deixa eu te falar a verdade. Às vezes tem pessoas que falam o quê? Torcerão a verdade. É possível torcer a verdade? O que você acha? É prática de Satanás, ele mesmo torcia a verdade diante de Jesus lá no deserto. Então, olha só, entenda a dinâmica. Jesus comprou a nossa vida, amém? E aí ele colocou o Espírito Santo, delegou isso a pastores para cuidar do rebanho. Então é o seguinte, não existe ovelha de Jesus fora da igreja. Existe um tipo que a gente vai falar agora. Mas a ovelha de Jesus tem que estar no aprisco. Amém? Agora, mesmo dentro da igreja, querido, as ovelhas estão sob constante ataque, mesmo no aprisco. Seja esse ataque levantado de dentro, seja esse ataque vindo de fora. E por isso que ele fala, por isso, vigiem. E ele fala, lembra que durante 3 anos eu ensinei para vocês. Eu falei, Paulo, né? Jesus aqui que está Paulo trazendo o que Jesus ensinou. E Paulo, todo lugar que ele ia, ele ficava um tempo e ele ensinava. Se você já está um tempo como igreja, você tem sido ensinado, você tem aprendido, pelo menos era para aprender. E agora você tem que vigiar, amém? Olha só o Salmo 100. Vai lá comigo no Salmo 100. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, mas você precisa também reconhecer que você é ovelha dele, amém? Às vezes a gente reconhece Jesus como Salvador, mas não se reconhece como ovelha. Não existe ovelha sem pastor e sem aprisco. Agora existe ovelha perdida.
Você está no Salmo 100, versículo 3? Então diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu e... Amém? Você é rebanho dele? Então, onde que é o seu aprisco? Quem é o seu pastor? É isso que eu estou falando, irmão. É isso que eu estou falando. Se a gente quer ser reconhecido como de Deus, a gente quer o favor de Deus, mas a gente não quer pertencer a Ele. Agora, a primeira coisa então que a gente pode ver lendo essa parábola, que sim, Jesus ele tem um rebanho, que sim, ele é o pastor desse rebanho, e que sim, ele colocou pessoas para cuidar deste rebanho, e que sim, nós somos ovelha desse rebanho. Amém? Você concorda comigo? É isso mesmo que a palavra diz, igual a minha está dizendo a sua? Agora, uma outra verdade que a gente tem nesse texto, que mesmo Jesus falando da parábola, mesmo sabendo que ele é pastor de ovelha, mesmo sabendo que ele tem um rebanho, ovelhas se perdem. Acontece, de vez em quando, de uma ovelha sair fora. Acontece de nós, como ovelha, tropeçarmos, cair num buraco, ser pego pelos lobos, ficar preso nos espinhos, nos perdemos no caminho. E não é verdade? Alguém aqui já teve um tempo fora, desviou, ovelha perdida e voltou para o aprisco do Senhor? Já aconteceu? Quem aqui faz assim? Eu já tive, né? Eu já tive fora. Talvez o motivo pelo qual você teve fora, porque você tropeçou. Você tropeçou, você se machucou tanto, você se decepcionou tanto com você mesmo, que você assim, eu não sou digno de voltar, porque eu não sou digno, mas ninguém é. Então acontece, talvez você esteve longe porque você caiu no buraco, é um abismo, você achou que não era fundo, mas quando você caiu, você viu que um abismo chama outro abismo, e você não conseguia sair de lá sozinho, mas um dia Deus te resgatou. O pastor, o sumo pastor foi lá, ou ele usou alguém e falou assim, me dá a tua mão e volta para o aprisco. Talvez tenha acontecido isso com você, talvez você foi pego por lobos, talvez foi uma opressão, talvez foi um engano, talvez você entrou num relacionamento, talvez você foi uma amizade, e você ficou preso ali e não conseguia mais sair, mas o Senhor te resgatou. Talvez você ficou preso nos espinhos, agarrado, não conseguia sair, mas o Senhor, Ele te trouxe. Talvez você foi em busca de alguma coisa, não, lá está ruim, não estou entendendo, eu vou procurar alguma coisa, aí você foi procurar e não achou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, amém? Então, isso não significa que é o fim. Às vezes a gente está dentro do aprisco, querido, e a gente está perdido dentro da igreja. Não se sinta indigno por isso. Não ache que o amor de Jesus diminuiu por conta dos seus pecados. Mas existe um caminho de volta para Ele, amém? Por isso que eu estou falando, se você de repente entende que você está tropeçando, que você está no abismo que você não consegue sair sozinho, que você está sendo envolvido por lobos, sendo pego, preso, tudo isso que eu falei, existe um caminho de volta para o aprisco, para a presença do Senhor. E Ele cuida de nós, amém? Todos nós, irmãos, nós sofremos, nós caminhamos, mas nós sabemos que nós precisamos do Pai. É ou não é verdade? Olha só, o Salmo 42. Não tem não tem uma ovelha sequer que estando longe, que não se lembra, que não sabe que ela precisa voltar para Deus. Lembra do filho pródigo na parábola? Que ele vai, sai com a sua grana, ele vai lá, ele chega a um ponto deplorável, que ele está comendo com os porcos, e ele lembra da casa do pai. Ele fala assim, eu estou comendo aquilo que os porcos comem, mas lá na casa do meu pai,
Os empregados da casa comiam melhor do que eu. Às vezes, eu vou ser muito focado aqui. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela fala assim, eu não estou comendo bem. Eu estou comendo a comida dos empregados. Podia ser uma comida melhor, né? Poderia ser um pastor mais bonito. Poderia ser uma igreja mais organizada. Poderia ser um pessoal mais assim, né? Outro nível elevado, igual eu vejo nas internet. Igual eu vejo, ouvi por aí, eu não conheço, mas ouvi falar. Aí você sai, pego o que é meu e vou. Aí você vai procurar no mundo, aí quando se vê, não encontra um lugar, não sabe procurar comida sozinho, está comendo com os porcos, daí lembra, era comida de empregado, mas era melhor do que eu estou vivendo. Às vezes nós saímos da presença de Deus achando que o que está tendo para nós não é suficiente, até você experimentar que o mundo oferece lixo para você, e você vai ver, eu prefiro ser servo de Deus do que ser livre no mundo. Não é? O filho pródigo tinha toda a liberdade no mundo, mas ele se sentia como um servo. Ele compara a comida do servo da casa do pai melhor do que o livre que está comendo comida de porco. Irmão, eu prefiro ser escravo de Jesus, deixar minha vida nas mãos dele, aceitar o processo dele para a minha vida, aceitar que ele imponha para o meu casamento o que é melhor, para a minha vida o que é melhor, do que eu achar que eu sou dono do meu nariz e lá no mundo me arriscar e comer aquilo que os porcos comem. Ou é só coisa da minha cabeça? Olha o Salmo 42. Olha como que é o coração de alguém que já esteve, que já usufruiu da presença, que já usufruiu da comunhão, mas ele está longe. Diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Lembra? Quando a pessoa ela já esteve na presença de Deus, ela passa na frente da igreja, ela lembra, ela ouve o louvor, ela lembra. Irmão, a gente fazia o evangelismo no Rio de Janeiro, lá no Carnaval, lá no Sambódromo, e a gente colocava uma banda cantando louvores, adorando o Senhor no meio do carnaval, e passava gente fantasiada, gente bebendo, gente usando droga, e cantando os louvores que a gente estava cantando ali na rua, e lembrando, e outros choravam, e outros paravam, e eles paravam, colocavam a cerveja de lado, e ficavam ali, angustiados, ouvia, assim, um dia eu já estive aí. Então não tem quem já não experimentou a presença que não sinta falta e deseje isso no coração, na sua alma. Já fomos pregar na Cracolândia, lá em São Paulo, no meio daquela maluquice, um cara drogado, mas pessoas chorando, assim, eu já estive aí, eu preciso voltar, eu queria estar aí. Você já não viu isso? Nunca sentiu isso? E aí no versículo 5 ele diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Pessoas que não têm força para sair, que estão aprisionadas, irmão, está cheio de gente assim lá fora, que sabe que esse é o caminho, sabe que precisa de Deus, mas ela não conhece. Ela fala assim, minha alma está triste, eu coloco nas mãos do Senhor, na esperança de um dia eu voltar. E aí ele diz assim no versículo 6, o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Pessoas que lembram da comunhão. E eu vou falar uma coisa para você, nunca saia da presença de Deus. Nunca saia da igreja. Nunca se desligue, nunca vá para longe. Esteja sempre perto, porque o Senhor aqui, Ele cuida de nós. Ele fala, conceda-me
o Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? E aqui está falando como se um dia, quando ele estiver na presença de Deus, ele vai perguntar: Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que devo sair vagando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Versículo 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso é um salmo de quem está longe e queria estar perto. Você que está aqui, que está perto, desfrute enquanto você está perto. Você não precisa dizer que quando eu te louvarei, você pode simplesmente louvar. Você não precisa dizer que quando eu for à sua casa, você está na casa do Senhor, você pode adorar. Então, querido, nós somos ovelha do seu pastoreio, nós precisamos assumir. Nós tivemos lá em Curitiba, matando saudade, encontramos amigos missionários que estão lá, e nós fomos jantar na casa de uma família de missionários, de pastores, missionários, amigos nossos e tal, e conversando, e ele estava contando a igreja. E a gente conta as experiências da igreja, as coisas e tal. Ele falou assim que quando eles recebem um membro na igreja, eu gostei daquilo lá. Ele faz igual a gente. Primeiro, né, a pessoa ela cita algumas coisas, depois aí ele pergunta se a igreja aceita ele como membro, né, como família. Mas olha só que interessante. Ele faz a pessoa que está se membrando fazer um juramento diante da igreja. Eu me comprometo com a igreja de Jesus. Me comprometo a participar das reuniões. Me comprometo a contribuir financeiramente com a igreja. E ele assina um documento. E ele diz que a maioria, grande parte, não chega nesse ponto, porque quando tiver que fazer uma confissão pública, então assim, então eu não quero ficar aqui. E ele fala assim: então não fica. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem receber os benefícios daquilo que Deus ele proporciona, mas não quer assumir o compromisso com o corpo de Cristo. Será que é verdade isso? Esse pastor está ficando, o Cacá está ficando doido. Esse pastor lá de Curitiba está ficando maluco. Porque no Salmo a gente leu que o povo, ele reconhece que ele é ovelha. Você reconhece que você é casado? Quem é casado reconhece que você é casado? Você casou no cartório, tem um documento dizendo que você é casado? Tinha testemunha? Você usa uma aliança? Você cumpre suas funções de matrimônio na sua casa? Então você é casado. Você serve a Jesus Cristo? Você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador? Você foi batizado nas águas? Você assumiu publicamente diante da igreja que você faz parte do corpo de Cristo? Você participa das atividades, das reuniões? Você participa financeiramente da igreja? Então você é ovelha. É assim que funciona. Agora, não está gostoso hoje, né? Vamos melhorar. Espera aí. Então algumas ovelhas se perdem. Mas sabe o que é a coisa boa? Jesus ele não desiste de ninguém, irmãos. Jesus ele não desiste dos seus. Diz que ele foi atrás da ovelha perdida. Ele diz que ele deixou as 99 no campo e ele foi atrás da ovelha perdida. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Olha só que palavra dura. Aqui eu estou puxando a orelha de vocês, não estou falando aqui da ovelha. Agora eu vou puxar a orelha dos pastores. Cadê os pastores? Só levanta a mão assim, quem é pastor. Segura, mas não olha para eles agora não, tá? Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Né, Mauro? Se é para pegar, vamos pegar todo mundo hoje? Fecha a porta aí, ó, diaconisa aí, ó. Vamos pegar aqui. Aproveitar que está só a gente aqui. Mas é sério essa palavra. Então, tem muitas pessoas que a gente está falando de ovelha, mas são mal cuidadas. Tem pessoas que sofrem na mão dos pastores. Tem pessoas que até querem, mas não são orientadas. Tem pessoas que buscam, mas não encontram suporte, não encontram apoio. Aí você fala assim, então quer dizer que Jesus pagou um alto preço pela vida das ovelhas? Sim. E aí ele deixou na mão de pastores? Sim. Mas se esses pastores fizerem errado, então agora estou perdido. Então agora estou na mão dos homens. Não, ele não alheio, o Senhor não passa nada desapercebido dos seus olhos.
Agora deixa eu contar rapidamente o contexto aqui de Ezequiel. Ezequiel, aqui ele está falando para o povo de Israel que vai para o cativeiro. E então Deus está falando que o povo pecou, o povo cedeu à idolatria, mas por culpa também de quem? Dos sacerdotes, dos líderes, dos reis, daqueles que dominavam, que não orientaram o povo direito. E o povo, ovelha, foi e caiu no buraco. Então, ele está falando de Israel, mas essa palavra também se aplica a mim e a você. Capítulo 34 diz assim, nós vamos ver até o versículo 10. Veio a mim essa palavra do Senhor. Amém? Versículo 2, nós vamos ler mais, eu vou ler mais texto do que comentar, porque eu acho que a palavra aqui ela diz por si mesmo. Versículo 2, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Ai. Versículo 3, vocês comem a coalhada, vestem-se a lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Está falando assim, vocês usufruem daquilo que o rebanho fornece, vocês, aqui ele está falando de usando ovelha, mas vocês pegam os impostos, você pega o dinheiro, você pega as ofertas, vocês pegam o serviço, e vocês usufruem disso, mas a favor de vocês, mas vocês não cuidam das ovelhas. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Aqui está dizendo, vocês não pregaram a palavra, vocês não organizaram o encontro, para que elas tivessem um encontro com Deus lá, para que pudesse ser curada, para que pudesse ser restaurada, para que pudessem ser disciplinadas, para que fossem bem cuidadas. Está falando de pastores que não ensinam, que não alimentam, que não cuidam, que não repreendem, mas só usufrui daquilo que o rebanho fornece. E diz que tem dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Irmãos, aqui eu vou falar de temperamento. A gente sofre tanto porque a gente quer tratar bem as ovelhas, e a gente percebe que tem pastor adúltero, tem pastor que rouba a igreja, mas ele é duro para a igreja, o povo prefere seguir alguém que é duro e que parece bem, do que alguém que ama e abraça. Eu estou falando aqui uma confissão de pastor. Vamos lá, versículo 5. Por isso, versículo 5, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Ele está atribuindo a muitas ovelhas perdidas porque os pastores negligenciaram. Eita, difícil, né? Versículo 6, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com ela, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz, irmão, é forte, o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de... É forte, né? Então qualquer líder, qualquer pastor que quer dominar, quer ser dono da vida da ovelha, quer usufruir daquilo que a ovelha arranca tudo que ela está, mas ele não ensina, ele não cuida, ele não sara, ele não repreende, ele não está preocupado, ele não vai atrás, diz aqui, fica tranquilo, a justiça é do Senhor. Ele diz, não pode deixar que esse aí eu cuido dele. Forte, né, gente?
Jesus, ele não desiste de ninguém. Mas e agora? Mas essas ovelhas? Agora que ele vai arrancar esses pastores mesmo, ele vai julgar esses pastores, e as ovelhas? Quem vai cuidar? Versículo 11 até o 15. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Você que um dia já foi machucado por alguma liderança, você que sofreu em alguma igreja, talvez até sofrendo nesta igreja aqui. Primeiro, se você está sofrendo nessa igreja, você acha que o pastor não é sério, você acha que o pastor está roubando, você acha que... Sai, irmão, sai agora. Sai agora e vai procurar um pastor de verdade. Agora, se você se sente amado, se você se sente cuidado, se você sente que você tem se alimentado nesse lugar, que você sente que você tem recebido a palavra do Senhor, você sente que tem hora que você recebe um puxão de orelha, então se você percebe isso, então permaneça e seja ovelha deste rebanho. Amém? Mas tem que fornecer lã também, tem que fornecer gordurinha também, tem que fornecer leitinho também, tem que trabalhar também. Amém, irmãos? Onde que eu estava? 11. Então vamos lá. Se você que sofreu na mão de alguém, de algum ministério, de um pastor, e agora ninguém me ama, quem poderá me salvar? O pastor, ele não desampara ninguém, ele vai atrás de todos. Amém? Versículo 11 diz assim: porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares por onde foram dispersas. Num dia de nuvem e de trevas, eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar. Palavra do soberano. Glória a Deus. Ah, pastor, então vai ter uma igreja assim que Jesus ele vai sair pegar todos os desviados porque sofreu debaixo da mão do pastor, e ele vai chegar assim, fica naquela igreja, não, vem cá, todos os desigrejados. Vem cá, vamos juntar, nós vamos abrir a igreja, agora a igreja de Jesus Cristo, mas é o Jesus Cristo de verdade. É assim que vai acontecer? Não. No dia, quando se findar os que são ovelha de verdade, ele vai chamar para si. Ele vai chamar a igreja, o seu rebanho para si, né? E a igreja sobe, e resumindo, depois ela desce. E quem é que vai governar sobre tudo? Jesus. Jesus. Então quer dizer que não posso ficar aqui, não, se achega ao rebanho de Cristo, até que ele chama a igreja para ele. Mas ele está vendo tudo, ele cuida do seu rebanho. Amém? Então aqui é uma mensagem que ele vai falar às ovelhas mal cuidadas. Um dia o Senhor ele vai ser o seu pastor e pessoalmente ele vai cuidar de você. Agora, interessante que ele fala para os pastores, ele fala para as ovelhas mal cuidadas, e agora ele vai falar o que está acontecendo dentro do aprisco. Pode falar? Você não vai ficar bravo comigo? Nem com Ezequiel? Versículo 16. Diz assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Você está entendendo? Esses que foram machucados e saíram porque teve maus pastores que cuidaram, o Senhor vai trazer. Mas agora presta atenção, ele fala assim: enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei mas a rebelde e forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Ele está dizendo, do mesmo jeito que eu vou cuidar daquela que está ferida e fraca, aquela que estiver forte, eu vou derrubar ela. Como assim, pastor? Versículo 17. Quanto a você, rebanho de quem? Ele está falando aqui para o povo do mundo lá fora? Que ele está falando para quem? Quanto a você, meu rebanho. Quem é rebanho de Jesus aqui? Eu sou, então essa palavra é para mim. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e
Qual a diferença de eu julgar entre uma ovelha e outra e carneiros e bodes? Porque uma ovelha, e ovelha, querido, geralmente é fêmea. Ovelha, ela reproduz. Ovelha, ela fornece lã, ela fornece leite, ela fornece, né? Um ovelho é a ovelha produtiva no meio. Mas agora ele fala assim, entre carneiro e... O que é o carneiro? Qual a diferença do carneiro e da ovelha? O carneiro, ele geralmente é macho e geralmente é adulto. Então, qual é a diferença do carneiro adulto e do bode? É que tem a aparência de maturidade, tem o maduro e tem o bode. Tem o maduro que realmente ele entende, que ele sabe, que ele suporta, que ele é forte, mas ele ainda é a ovelha do pastor. E tem o bode, que ele é forte, que ele retruca, que ele faz, mas ele não é ovelha, ele é bode. Então ele fala assim, ó, agora para o rebanho eu farei distinção de um e outro, e falei daquele que é carneiro e daquele que é bode. Então às vezes eu não vejo, irmão. Às vezes assim, o pastor não vê essas coisas, às vezes eu não vejo, mas ele vê. Entende? Às vezes o líder não vê, às vezes você não vê. Às vezes chega alguém e fala, você viu? E fala assim, não vi. Não estou sabendo, me fala de novo. Às vezes você não viu, mas ele vê. E o que ele diz para nós no meio do rebanho? Versículo agora, me ajuda aí que eu perdi. 18. Não lhes basta comerem boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhe basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? O que ele está dizendo? Sabe aquela ovelha que come? Ela recebe, ela está recebendo, ela come. Mas depois que ela está de barriga cheia, ela vai lá e pisoteia, aí o outro não consegue comer. É aquele que vai e bebe água. Mas em vez só de beber água e sair fora, sabe o que ele faz? Ele lameia. É aquele que não só recebe a palavra, mas confunde, deixa turvo para aquele outro que está chegando, e ele não recebe. Irmão, não ajuda, não atrapalha. Não é verdade, igreja? Quem não ajuda também não atrapalha. Então nós como igreja, nós estamos para somar, nós temos que olhar cada um aqui como o amor da vida, se não é sua, é de Jesus. Porque a gente, irmão, assim, é o seguinte, às vezes a gente pode não gostar de algumas pessoas, mas você gosta de alguém, automaticamente você vai gostar de quem está perto desse alguém. Porque se você, tem como você ser amigo de uma pessoa que maltratou seu filho? É difícil, né? Então a mesma coisa. Agora imagina Jesus. A gente quer Jesus, mas não quer os filhos. A gente quer Jesus, mas não quer a igreja. Eu quero Jesus, mas não quero o corpo. Querido, nós temos que cuidar do corpo de Cristo, amém? Dura essa palavra, não é? Versículo 18, 19. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Ele não está falando de pastor, ele não está falando de ovelha perdida, ele está falando do rebanho. Irmãos, pessoas já saíram da igreja, irmãos, pelo mau testemunho de outras ovelhas. Aí você fala, não dá nem para colocar de banco, porque nem função a pessoa tem. Então a pessoa está congregando. E às vezes a pessoa está aqui, mas ela entende, não, eu não tenho compromisso, tem sim, você é ovelha do rebanho de Jesus aqui. E todos nós somos participantes dessa obra. Quando tem um problema, o problema é nosso. E quando tem uma vitória, a vitória é nossa. Nós devemos celebrar junto. E o pastor, ele fala isso. Jesus, ele fala assim, quando ele volta com a ovelha, ele fala, todos celebram a vitória. Então nós temos que nos alegrar. Quando alguém sai, nós choramos junto. Quando alguém chega, nós nos alegramos juntos, amém? Versículo 20. Por isso, assim diz o Senhor soberano a eles, vejam, eu mesmo julgarei entre as ovelhas gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando toda a ovelha fraca com os chifres até expulsá-las. Nossa, gente, você está entendendo? Você precisa explicar isso aqui? Não. Só uma coisa. Ovelha tem chifre? Opa, estou na ovelha. Tem bode com chifre na igreja, expulsando as pessoas da igreja. Mas eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque quem julga é o Senhor. É Ele que julga.
Entende? Então, não sou eu que vou julgar. Irmão, se você está vendo alguma coisa, não julgue, deixe que o Senhor exerça a sua justiça. E ele está falando, por que lá no começo ele falou então que ele ia destruir a ovelha forte e gorda? Porque é impossível no rebanho, querido, você ter ovelha fraca morrendo aqui e a outra gordinha forte lá. Por quê? Porque quando vem o alimento, a forte ela tem mais resistência para chegar a se alimentar e deixar a fraca sofrendo. Então a gente tem que preservar o fraco. E o que Paulo ensina? Que o forte não escravize o fraco. Aí a pessoa que está chegando, irmão, que ela não tem entendimento, que ela não tem conhecimento da palavra, tudo que você fala para ela, acredita. Não é verdade? Tem uma família que deve estar nos assistindo, se converteram com a gente, né? Passaram no encontro, participaram com a gente da igreja, tiveram que mudar. E eles, a cidade que eles estavam, não tinham ainda encontrado uma igreja. E a gente por telefone falou assim, vocês estão congregando? Não, a gente não está congregando ainda, mas está vindo um grupo de irmãos toda semana na nossa casa para ensinar a palavra. Eu falei, que bênção! Que bacana, eu falei, isso aí, pega firme. Eu falei, mas quem são esses irmãos? Daí eles se explicaram. Os irmãos que vêm falar de Jeová, viram um negócio, daí eu falei assim, irmão, bota para fora. Nem recebe, pelo amor de Deus. Aí eu mandei tudo para eles e tal, e não recebem. E eles fizeram assim, até estar em uma outra igreja, mas disseram que outras pessoas ao redor deles foram instruídas e estão fora do caminho do Senhor por conta dessas heresias. Entende? Então assim, é difícil. Então, aquele que é novo, aquele que é inexperiente, o nécio, o que você fala ele acredita. Mas os fortes têm opinião, eu já sei. Eu já li a Bíblia mais do que qualquer um aqui. Eu garanto para você. Então, eu sou bom. Eu que conheço a verdade. Confia em mim. É assim que funciona? Não. Porque Paulo ele vai repreender, dizendo que vinha um povo e falou assim, olha, pode comer isso, não pode comer aquilo é do demônio, aquilo é não sei o que tem. E ele vem ensinando, ele fala assim, que o forte não escandalize o fraco. Se o forte, que se acha forte, está escandalizado, é porque ele é fraco. Agora o forte, ele preserva o fraco. Entende? Irmão, eu vou falar para você, tem coisa, e eu vou falar aqui, tento ser o mais simples possível. Tem coisa que eu não ensino na igreja, porque tem gente que não tem maturidade para assimilar essa palavra. É ou não é, gente? Tem muitas pessoas que têm maturidade para assimilar certas palavras, mas tem outras que não têm maturidade para assimilar. Vai ser forte. E alguém, talvez já disse isso na palavra, dizendo, eu queria dar comida sólida para vocês, mas infelizmente tem que dar leitinho. Então tem pessoas que a gente tem que discernir, irmão, na igreja, quem que é forte e quem é fraco. E a gente nutrir o mais fraco, deixa o mais fraco comer, deixa o mais fraco beber, mas aí se eu for encher a cabeça do forte, ele não vai me dar ouvido, mas então eu vou pegar o fraco, que tudo que fala para ele recebe, então eu vou falar para ele. É isso que Paulo ensina das mulheres que são as viúvas jovens, que elas são seduzidas, porque elas não têm conhecimento, então vai os garanhão lá, fica lá seduzindo, vai os homens lá que fica tal, porque elas não têm experiência. Irmão, nós temos que cuidar uns dos outros, amém? Como ovelhas, sabe? Você que já tem experiência, você tem que pegar aquele que está desanimado, aquele que está chegando agora, vamos aprender a palavra de Deus? Mas eu estou preguiçoso, eu sozinho não vou, eu vou contigo, eu já até sei tudo que vai falar, tudo que o pastor prega lá eu já sei, já estudei, mas você vai comigo, eu vou sentar do seu lado, porque você precisa aprender. É assim que funciona. Mas a gente não. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já comi. Rapaz, deixa eu falar um negócio para vocês aí, ó. Gente, isso é o rebanho de Jesus Cristo. Por isso que diz que vai destruir o forte, porque é inadmissível você ter alguém muito forte no mesmo rebanho e ter uma outra doente lá. Fala, peraí, ninguém viu? Não estou nem contando com o pastor, porque esse aí eu já mesmo pego ele. Agora, e aí o rebanho, não percebeu isso não? Então nós temos que cuidar uns dos outros. Não adianta a gente comer e só depois pisar em cima daquilo que a gente comeu e ir embora, não. A gente tem que fornecer o melhor para todo mundo. Amém? Eu juro para você que vai acabar.
Está onde mesmo, gente? 21, 22. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Amém? O que a gente deve fazer então, pastor? Hebreus 12, 12. Vai lá rapidinho, já vou encerrar. Hebreus 12, 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então, a gente tem que aliviar o peso da ovelha manca para que ela não se desvie, mas ela seja curada. E ele continua dizendo, 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente lê assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente lê só esse texto, a gente se reveste de religiosidade, dizendo, não está em santidade, não está em santidade. Só que se você ler um pouquinho mais a Bíblia do que só aquilo que interessa, você vai entender que a gente tem que ir lá e fortalecer quem está enfraquecido. Irmão, eu não posso, como pai, compartilhar certos problemas e responsabilidades com os meus filhos, porque eles não têm maturidade para assimilar essa responsabilidade ainda. Concorda comigo? Você vai pegar o teu filho de 8 anos e falar assim, está vendo? Você não trabalha, por isso que a gente não consegue pagar as contas. Olha o tanto de fralda que você gasta, olha que não sei o que tem, você na onde. Você está impondo sobre uma criança que não tem essa responsabilidade, o fracasso que você não está conseguindo, que você está obtendo ali. Sim ou não, gente? Então, nós como ovelhas, devemos identificar a ovelha que está fraca, que está doente, e nós devemos aliviar o jugo dela e proporcionar um espaço para que ela seja o quê? Curada. Mas às vezes a gente vai inflamar ainda mais a ferida, a gente vai futucar ainda. Isso não é papel de ovelha de Jesus Cristo, amém? Irmão, não estou bravo não, é que eu tenho lido a Bíblia. E tem dia que a gente vai falar de tanta coisa boa, mas tem dia que tem que doer no nosso coração. Porque se o Senhor vai confiar vidas para nós, vai nos enviar para as nações, nós temos que ser bênção. Onde a gente vai, a gente gera saúde, a gente gera fruto, a gente gera cura, restauração. E é bom você ir nos lugares e as pessoas lembrarem de você por um bom motivo. A gente foi lá na Jucu, encontrou uma irmã nossa, Marliette, passou por um processo de câncer, Deus restaurou ela, um milagre, um testemunho tremendo. E ela falando, eu lembro de vocês. Eu lembro da pastora quando chegou na base, saltão alto, toda glamurosa, aquela coisa toda. Eu lembro do Guilherme, o Guilherme, né, não lembra mais, bichinho, né? Faz tempo, né? Todo mundo pegou o Guilherme no colo, né? Então, e aí nós fomos na casa do pastor, ele falou assim, pastor, você me abençoou, você me ajudou no início do meu relacionamento, você fez isso, aquilo outro. E eu falei assim, eu nem lembrava mais. Como é gostoso a gente ser lembrado por coisas boas que a gente fez. Que você seja lembrado aqui nessa igreja, querido, por ter ajudado alguém, por ter ajudado a curar a ferida de alguém. E às vezes a gente vê o irmão passando uma certa dificuldade, e a gente vem de lá, de soprar, de levar ele para quem tem condições de curar, de cuidar, às vezes a gente vai inflamar ainda mais. Ou pior, nós ignoramos a ferida do nosso irmão. E a gente olha para os líderes. A gente olha para o líder, mas é o líder isso, é o líder aquilo outro. Então, assim, irmão, hoje eu ia compartilhar, eu vou destituir toda a liderança da igreja. Só permanecerá os pastores. E não é ruim, não, porque nós vamos sentar junto e conversar de novo, como igreja. Aprender, cuidar do outro, amar o outro. Porque quando a gente assume responsabilidade, parece que é um negócio, né? Nós não somos donos de ninguém. Nós devemos servir uns aos outros. Então, eu estou disposto a olhar para essa palavra e falar assim, Jesus,
Né? Paulo, ele fala isso, e Jesus também, ele caminhou 3 anos com os seus discípulos, e falou, agora vocês vão praticar aquilo que eu vos ensinei, né? Então, irmãos, e isso não é um problema, eu estou falando com os líderes, que ele está em pecado, não estou em pecado não, é porque diz a palavra aqui, que a gente tem que aliviar o que está ferido, e a gente tem que proporcionar cura para ele, não é isso? Então eu não posso pegar alguém que está sensível, alguém que está fraco, alguém que está ferido, alguém que está limitado e colocar mais peso sobre ele, mais jugo sobre ele, não. Então eu tenho que ter a responsabilidade de cuidar, trazer para perto. Esse é o trabalho do bom pastor. Então sinta-se cuidado, sinta-se, entenda, sinta-se privilegiado de você ter uma igreja que tenha pastores que se importam. Não são os melhores, não são perfeitos, mas se importam, amém? E é assim que a igreja tem que ser. Então aqui em Hebreus ele fala, olha, vamos fortalecer quem está enfraquecido, vamos aquele que está manco, para não se desviar, ele diz assim, façam caminhos retos. Qual que é a ideia? Não cria obstáculos, porque o que está manco já, ele vai ter que subir escada, ele vai ter que descer o buraco, então o que ele fala? Cria um caminho reto, porque quem está manco pode trilhar com facilidade. E a gente não deve criar empecilho, a gente não deve criar empecilho para as pessoas que estão se achegando a Jesus. A pessoa está chegando, essa roupa não pode, isso aqui não pode, aquilo outro não pode. Não, cria um caminho reto. Quando ela tiver um encontro real com Jesus, isso vai mudar de dentro para fora. Amém? Então deixa vir. Às vezes a gente está vendo alguém que está dizendo, olá, você não sabe do processo. É um manco que está em processo de cura e de restauração. Tem feridas que se curam rapidamente, e tem feridas que demoram uma vida inteira para ser curadas, mas o importante é que elas estejam em tratamento, amém? O que vocês acham da gente construir uma igreja desse jeito? Uma igreja que ela não é perfeita, mas ela busca a perfeição que é Jesus Cristo, amém? E para encerrar, diz que, lá em Lucas, 15, versículo 5. E quando a encontra, coloca alegremente aonde? Nos ombros. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Versículo 7. E eu lhe digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmão, tem festa no céu quando a gente se achega. E eu vou até exagerar. A festa no céu cada vez que uma ovelha retorna para o aprisco. Porque tem ovelhas que vêm aqui, irmão, andando, saltitando, você já viu? Saltitando, tem um memezinho de uma ovelha que sai pulando assim, né? Mas tem ovelha que chega aqui nos ombros de Jesus. Tem ovelha que às vezes eu posso vir aqui, irmão, para a igreja, querendo não estar, sem força até para cantar, sem força para qualquer coisa, dizendo assim, não vai adiantar, de novo eu estou lá, não está mudando. Mas por que você veio? Porque você veio nos ombros de Jesus. Pelo menos veio, e aqui o Senhor ele vai tratar, que o Senhor vai te cuidar. E às vezes a gente não tem força, mas a gente não pode deixar de estar na presença do Senhor, porque é Ele quem cuida. Então, Ele fala aqui, quando essa ovelha, ela chegou no ombro do pastor, ela já estava curada? Ela já tinha se recuperado? Não está celebrando, irmão, a vitória. Agora a ovelha que restaurou tudo sua lã, a ovelha que restaurou seu peso ideal, a ovelha agora que está dando cria, não, está celebrando o retorno da ovelha no aprisco do Senhor. Então cada vez que nós adentramos nesse lugar, querido, a celebração no céu, a festa no céu. Agora, não menos importante, por que ele fala assim, que há mais festa no céu para quem um pecador que se arrepende do que um justo que não precisa se arrepender? Por que será? O que você acha melhor? Um pecador que se arrepende ou um justo que não tem do que se arrepender?
O que é melhor, pecar e voltar ou não pecar? Parece contraditória essa palavra. Mas se você voltar para o início, entenda para quem ele está contando isso. Ele diz que ele está comendo com publicanos e pecadores. Quem que eram publicanos? Cobradores de impostos. Quem eram os pecadores? Todo mundo que era pecador lá. E quem é que está criticando porque Jesus estava à mesa com eles? Os fariseus, os religiosos, os conhecedores da lei. E aí Jesus está sendo irônico quando ele diz: é melhor um pecador que se converte, que se arrepende, do que um que se acha justo e acha que não tem do que se arrepender. Eu me alegro mais com aquele que está no pecado, mas toda vez ele olha para mim e eu o recolho, do que aquele que se diz santo, mas entende e não olha para si mesmo e não acha que não tem do que se arrepender. Porque eu diria para você, existe algum justo que não tenha do que se arrepender? Porque estaria contradizendo a palavra que diz que se você diz que não peca, é mentiroso. Então Jesus está sendo irônico, dizendo aqui, olha, então se você, é como se ele estivesse dizendo assim, há mais festa no céu por alguém que quando cai, se arrepende, reconhece o Senhor e vem para a presença dele, do que aquele que acha que não tem pecado, e que acha que não tem do que se arrepender. Então há mais festa no céu por um pecador que se arrepende. E esse pecador que se arrepende sou eu e você. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes, não estou incentivando você a pecar, não estou incentivando a você a cair, estou incentivando a você a voltar para o Senhor todas as vezes, até que você seja curado. Porque uma ovelha que chega mancando, no outro dia ela vai continuar mancando, ela vai continuar machucada até o dia que ela for restaurada por completo, ela não mancará mais. Mas nós permaneceremos na presença do Senhor, amém? Você recebe essa palavra? Vamos colocar de pé? Fala assim, aleluia. Receba com amor e temor essa palavra. Essas palavras são para nós pastores. Devemos vigiar, devemos cuidar, devemos amar, devemos perdoar. Isso diz respeito também àqueles que estão lá fora. Precisamos atrás deles, né? Tem pessoas, irmãos, que estavam conosco há tão pouco tempo, não estão mais, não estão a lugar nenhum, e ninguém se importa. Que igreja que é essa? Agora, tem pessoas que se identificaram melhor em uma outra igreja, que é a igreja de Jesus, amém, glória a Deus, que permaneçam e permaneçam bem, amém. Mas, querido, muitas pessoas passam pelas igrejas, né, e às vezes a gente não se importa. Agora, tem muitos que são como, por exemplo, o filho pródigo, que eles mesmos vão voltar. Tem outros que não são nem ovelhas, são bodes que só passaram e vão embora. Mas quem é que vai julgar? Eu? Você? Não. Nosso papel é receber bem, é amar as pessoas. Mas entendo que a mesma responsabilidade que tem o pastor, essa responsabilidade também recai sobre quem? As ovelhas. O meu papel como pastor é reproduzir pastor. E isso a gente tem feito. A gente tem reproduzido pastores, a gente tem reproduzido missionários, devagarinho, mas a proporção vai aumentar, você vai ver, vai aumentar. Agora, e as ovelhas? Estão reproduzindo? As ovelhas estão dando leite? As ovelhas estão dando lã? Porque se isso não estiver acontecendo, ou a gente não é ovelha, ou a gente está doente. E eu creio que chegou um tempo para essa igreja, querido, de saúde, amém? E eu não estou dizendo isso, o nosso pastor deve estar falando isso aí, deve estar acontecendo um monte de coisa. Não pensa isso não. Pensa que isso é uma palavra de amor. Vigiem, se atentem, está tudo bem, está caminhando, as coisas estão acontecendo, Deus está honrando, Deus está abençoando, Deus está trazendo pessoas, Deus está movimentando, e nós estamos alegres por isso. Tem dificuldades, tem desafios, mas nós estamos alegres. Mas nós queremos que você seja participante dessa obra conosco, amém? Porque quando as pessoas vierem aqui,
Não é só o pastor, não. Cada um aqui recebeu de Deus poder e autoridade para curar, para orar, para expulsar demônios, amém? Talvez você não recebeu um chamado pastoral, um chamado profético, um chamado de mestre, talvez não seja esse o seu chamado, mas todos nós somos chamados como ovelhas para reproduzir e cuidar uma das outras. Se uma ovelha está muito fraca, então as fortes vão rodear o lado dela para que os lobos não venham matá-la. Se uma ovelha está fraca, está com dificuldade de andar, encosta duas para que possa apoiar e ela ande com mais tranquilidade. Elas vão limpar o caminho, elas vão fazer o trilho para que essa vem por aqui, faça o que eu estou fazendo, que eu vou te mostrar o caminho até chegar ao pastor, até chegar ao nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo. E eu queria desafiar você, irmãos, a sermos ovelhas de verdade todos os dias, amém? E saber que independente da maneira como eu chego neste lugar, todas as vezes que eu entro aqui, seja saltitando, seja nos ombros do meu pastor, a festa no céu, porque nós estamos na casa dele. E nós temos o privilégio de celebrar aquilo que o salmista que nós lemos lá no Salmo 42, ele não tinha. Ele sonhava com o dia que ele pudesse vir em procissão na casa do Senhor. E nós estamos aqui. Aqui eu queria fazer essa pergunta para você, que tem a ver com você valorizar o que você tem. Se eu tivesse 1 milhão e eu desse 1 milhão para você hoje, você ia ficar feliz? O que você ia fazer amanhã, segunda-feira, com esse 1 milhão? Viajar, comprar alguma coisa, pagar uma conta. Se eu tivesse 10 milhões e desse para você hoje, você ficaria feliz? O que você ia fazer amanhã com 10 milhões? Ia comprar aqui o espaço da igreja? Aleluia! Agora, se eu tivesse 50 milhões e te desse hoje, você ia ficar feliz? Só que se você recebesse 50 milhões hoje, você ia amanhã ser morto amanhã. O que você escolhe? 50 milhões hoje ou amanhecer amanhã sem um tostão? Você entende como é que você acordar amanhã de manhã é mais valioso do que 50 milhões? Você entende que o que você tem aqui hoje é mais valioso do que aquilo que você espera que você tenha um dia, acordar amanhã de manhã. Se eu te desse 1 bilhão hoje, mas amanhã você não ia acordar vivo, você aceitaria? Então acordar vivo amanhã vale mais do que 1 bilhão. Então amanhã quando você acordar, se acorda, dá um pulo e fala: glória a Deus. E alguém vai falar assim: o que aconteceu? Perdi 1 bilhão. Mas eu ainda estou vivo e posso glorificar a Deus. Amém? Então você é bilionário.